O mundo está mudando e mudando muito rápido. O modo como nos conectamos, estamos sempre em redes, os transportes e serviços, a rua, o bairro, a nossa cidade. O mundo está mudando e mudando muito rápido. Os hospitais, a indústria, a agricultura e os novos mundos ao nosso redor. O mundo está mudando e mudando muito rápido. O novo, a nova mudança a toda hora e todo momento. Tecnologias digitais, cultura digital, cultura de inovação. Como fazemos parte disso? Ei, você mesmo. Olhe para você agora e me diga, qual a tecnologia que você vê? Talvez, em um primeiro momento, você aponte para a televisão, para o celular ou para o computador. Ou até mesmo você me diga que não está vendo nenhuma tecnologia. Errado! Saiba que a sua roupa, os seus óculos, caso você use, o seu relógio e aquele boné da moda, são tecnologias. Perceberam? Tudo que eu falei traz benefícios para a sociedade. A roupa te permite vestir-se, os óculos ajudam a enxergar, o relógio te permite se situar no tempo e o boné te protege do sol. Ainda não está satisfeito com o que é tecnologia? Então ok, vamos para bem mais longe. Quando os nossos antepassados descobriram o fogo, a roda, a lâmpada e a escrita, estavam ali descobrindo tecnologia. Sim, isso mesmo. A escrita é uma tecnologia, assim como o lápis, a caneta e o caderno. Essa tal da tecnologia, está na escola, na sua casa, na rua. E aí, te convenci de que para perceber a tecnologia não precisa muito? Entenda que a tecnologia é um conceito muito amplo e não se resume a algo eletrônico. Então, olha para você agora mesmo, e me diga, qual a tecnologia que você vê? Entrei numa máquina do tempo feita de papelão. Tracei as rotas e as coordenadas e apertei o botão do avião. E fiz uma viagem transcendente tão pra frente que eu juro. Quando acordei que dei por mim no tempo, fui parar no futuro. E no futuro foi quando eu me deparei com as coisas reais. E aí, você está preparado para apertar o botão e entrar numa viagem com a gente sobre tecnologia, inovação e como essas coisas podem partir de dentro da escola? Você já parou para pensar no que é possível fazer usando as tecnologias digitais? Pois é, chegou a sua vez de descobrir esse novo mundo. Você pode ser o que quiser e com o uso das tecnologias vai te ajudar cada vez mais a impulsionar o teu futuro. Você é o futuro. Hoje a gente dá um play numa disciplina maneira que vai tratar de tudo isso, de tecnologia, inovação, cultura digital. Vem com a gente que você não vai se arrepender. O futuro é massa. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês já perceberam, o mundo está mudando muito rápido. E eu sou a professora Carla Soatman e... Eu sou o professor Tiago e vocês perceberam, né, que a gente vai tratar de temas bem legais, provocativos, e vocês estão percebendo que todo esse ambiente que a gente está trazendo é justamente para instigá-los aí e trazer uma discussão sobre tecnologia, sobre cultura digital, cultura de inovação. E nessa aula de introdução agora, a gente trouxe convidados super legais para bater um papo com a gente, com esses temas que a gente trouxe inicialmente, né? E essa primeira entrevista a gente foi num lugar super legal, né, Carla? A gente foi lá no Espaço Ciência conversar com o professor Pavão, que
Não foi entrevista não, né? Foi uma aula que Foi ele um nos show, deu. né? Ele falou um pouquinho do que é tecnologia, do que é ciência. Ele fez com que a gente viajasse pelo tempo e eu aposto que você também vai ter essa oportunidade. Vamos lá? E dá uma olhadinha também que cada um dos convidados, nesse caso aí o professor Pavão, ele tem uma proposta de um desafio para vocês fazerem. Dá uma olhadinha aí na entrevista do professor Pavão. Vá lá. Tecnologia é uma solução para algum problema que você encontra no seu dia a dia e a tecnologia envolve também algum conhecimento. Por isso que tecnologia não se dissocia de ciência, porque a partir do momento que você desenvolve uma tecnologia, você necessariamente tem que explicar, compreender melhor aquilo ali, né? Então, aí que se dá a construção do conhecimento e quando você analisa uma tecnologia, já surgem novos problemas e novas soluções. Então, ciência e tecnologia são dois aspectos, ou vamos dizer assim, dois lados de uma mesma moeda. Eu acho que há uma certa, a gente começa com, vamos dizer assim, com uma técnica, né? E a tecnologia já é algo que você já, vamos dizer, transforma aquilo numa rotina, vamos falar assim, que pode ser apropriada por outras pessoas, vamos dizer assim. Então, e a tecnologia sempre tem que ter um objetivo muito claro, quer dizer, de resolver, como eu disse, de resolver algum problema, de avançar na solução de questões que a sociedade frequentemente nos coloca. Por exemplo, um marco importante no desenvolvimento da humanidade foi o domínio do fogo. Aí, dominando o fogo, as pessoas já conseguiam trabalhar com metalurgia. Então, o que já existia, existe os minerais, as rochas, e com o fogo foi possível produzir instrumentos, espadas, escudos, facas. Então, daí já se desenvolveu uma tecnologia de como produzir esses instrumentos. Então, ou quando se descobriu a roda, né? Daí daqui a pouco as pessoas estão fazendo um carrinho, uma carroça, e aí a tecnologia vai se desenvolvendo a partir daí. Porque cada novo conhecimento, eu estou insistindo nisso, né? Ele abre uma avenida enorme. Então, descobriu a roda, descobriu o carro, depois do carro os transportes e as comunicações, enfim, é uma roda viva, vamos falar assim, fazendo um trocadilho aí com a roda. Inclusive, para que ele perceba que ele é um agente de transformação e de criação de tecnologias. Então, quando ele começa a se inserir como um elemento, nessa história toda, como um elemento transformador, aí ele vai também descobrir o seu potencial que está guardado. Porque nós aqui no Espaço Ciência sempre costumamos insistir de que todos nós somos cientistas, né? E o cientista, ele cria, ele pensa, ele racionaliza e ele cria também elementos para o desenvolvimento da tecnologia. Eu acho assim que nós vamos ter grandes progressos. Eu espero que as previsões de que em 2050 todos nós sejamos imorríveis não está tão distante, né? Em que a gente resolva o grande problema da tecnologia. Qual é o grande nó da tecnologia? Energia. Poder aproveitar essa energia que cai aqui no espaço, energia solar, que cai aqui no espaço ciência,
aqui, só nessa área aqui do Espaço Ciência, durante um mês, é uma bomba atômica de Hiroshima de energia. E nós não sabemos ainda aproveitar essa energia. Tem que ficar queimando petróleo, tem que ficar fazendo esse barulho com a energia eólica aí, tem que produzir placas fotovoltaicas. Bom, estou dizendo o seguinte, então, se for para fazer uma previsão, não, mas não é previsão, que um desejo meu, né? Era a gente resolver o problema da energia. E o problema da imortalidade, não é imortalidade, imorríveis. Rapaz, a gente vive muito pouco, essas coisas nossas aqui, nós somos muito bons, muita coisa. Não pode morrer com 100 anos. A gente tem que viver mais, né? Então, falando de duas coisas que eu gostaria de previsão, você está falando de previsão de futuro, né? Energia e vida para sempre. Como é que você resolve o problema da energia aqui? Né? Como é que nós vamos resolver o problema da energia? E como é que nós vamos resolver para ninguém mais morrer? Estamos resolvendo. Você pensa o quê? Há pouco tempo atrás aí, o pessoal morria de tuberculose, hoje já não morre mais. Câncer daqui a pouco não vai estar mais morrendo. Vamos resolver logo daqui a pouco o problema do Alzheimer. E aí vamos tocando, né? Aí vamos trocar o coração, botar um coração novo, ou não vamos botar, recuperar, né? E aí, perceberam que show de bola aí foi o professor Pavão, né? Trazendo diversas reflexões sobre os temas que a gente vai tratar, e o professor Pavão também vai participar de várias outras aulas da gente, certo? E aí, Carla, quem é que vem agora? Quem vem agora? Vem uma convidada especial, a professora Márcia Nogueira. E vocês estão percebendo que essa aula, a aula de hoje, é um passeio por diferentes espaços, não é? Saímos lá da sala de processamento, estamos no estúdio, fomos ao Espaço Ciência e agora a gente vai conversar com a Márcia Nogueira lá da UTEC, não é isso, Tiago? Exatamente. Se tu não conhece, a UTEC, ela é assim, elas, né? Porque Isso, existem são várias várias unidades da UTEC que também vão participar aqui das nossas aulas. A gente também vai usar muito o espaço das UTECs, né? Que é uma parte da prefeitura, né, da Secretaria de Educação, que também trabalha muito a questão da cidadania com a tecnologia, tá bom? E é um espaço seu, tá? Você vai usar esse espaço. Se não usa ainda muito, vai usar mais agora com essa nova disciplina. Eu aposto que sim. Então, Márcia vai falar do que é cultura digital. Márcia vai refletir um pouquinho do que é cultura e até que ponto a gente está envolvido com essa cultura digital. Eu aposto que você, assim como eu, vai ficar impressionado, porque cultura digital, olha, vou dar um spoiler, é tudo. Solta aí. Oi galera, meu nome é Márcia Nogueira, eu sou design e professora da Rede Municipal do Recife e hoje eu vim aqui pra gente descobrir as tecnologias digitais e falar um pouquinho sobre cultura digital. Será que a gente desenrola esse papo hoje? Bora que bora falar e descobrir o que é cultura para você. Poxa, que viagem da gota, né, gente? Mas cultura, se a gente pensar um pouquinho nessa palavra cultura, separado da palavra digital, a gente já pode criar uma linha do tempo e se reconhecer nesse espaço. Então, cultura, gente, é tudo aquilo que a gente aprende, se veste, se comunica, conversa, troca ideias, num meio, num grupo social. E aí você tem a cultura familiar, que é aquela cultura da família, do horário de comer, horário de dormir, da oração, de pedir a bênção. Tu ainda pede a bênção, é? Oxe, nem sabia que isso existia ainda. Tem a cultura da empresa, que é a cultura organizacional, que tem as normas e as regras de uma empresa. Tem a cultura também escolar, vocês estão ligados, né? A cultura escolar é aquela que a diretora marca o horário de entrada, de saída, o horário do lanche, o horário da educação física. Então, cultura é isso, gente, é tudo que a gente pensa em valores, em músicas, em filmes legais, em ideologias, em estilos de vestir e de falar. Então, cultura é o que a gente pensa no social. Então, o que seria cultura digital dessa forma? Então, vamos pensar junto. Poxa, digital te lembra o quê, meu irmão? Digital é tecnologia, né? Então, nesse período de tempo que a gente vem passando, das décadas e décadas, a gente vem evoluindo com as tecnologias digitais. E elas são justamente oriundas dessas ferramentas que vocês hoje estão manipulando, usando, explorando nas escolas municipais do Recife.
Então, as tecnologias, elas favorecem esse falar, esse se comunicar, favorece a produção de conhecimento, favorece o quê? Pedir o Uber, o iFood, favorece trocar ideias, marcar rolê. Então, a tecnologia digital vem para facilitar a nossa vida. Mas será que ela só facilita? Poxa, eu acho que tem uns babados aí que são meio que a gente precisa refletir mais um pouquinho sobre essa cultura digital. E se a gente pensar em coisas boas e pensar em coisas negativas ou positivas? Boa quando a gente usa para produzir, para melhorar a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa família, a nossa escola. Aí está valendo demais. Agora, quando a gente pensa em cultura digital para disseminar informações que não são muito legais, aí a gente já está entrando numa onda que não vai quebrar lá na frente. Então, é isso que a gente tem que pensar em cultura digital enquanto processo de transformação social e política, de onde você vive, da sua escola, e aprender a produzir conhecimento. É outra onda que a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco. E a linguagem, de onde vem a cultura digital e como ela de fato se comunica? Você sabia que a gente trabalha com algumas gerações. Tem a geração de vocês, que é a geração alfa, a geração Z, que já nasceu inserida nas tecnologias. E tem a minha geração, né? Que é a geração mais velha, que não pegou essas tecnologias. E como é que a gente troca ideia nesses dois grupos? Porque tem os professores, tem os pais, tem vocês com as ideias novas. Então a gente tem que pensar de que linguagem a gente está falando, que é a linguagem que a tecnologia nos oferece. Então tem os códigos, tem os dígitos, tem os emotions, né? Que repassam aquela ideia das emoções. Então essas linguagens que transitam nas tecnologias, na internet, nas mídias sociais, elas fazem parte dessa nova cultura digital que a gente está falando aqui, né? Mas assim, a cultura ela não está separada das outras culturas não, tá? A cultura digital ela tem que estar na escola, a cultura digital ela tem que estar na casa da gente, na família, nos momentos de lazer da gente. Mas quando eu falo em cultura digital na escola, eu tenho que pensar no aprender e no ensinar. Será que mudou muita coisa de um dia para cá? Poxa, eu acho que mudou sim. Você pode perceber isso nas aulas digitais. A gente tinha as aulas presenciais, agora a gente tem aulas digitais e presenciais que favorecem o tempo e a distância, quer dizer, elas diminuem o tempo e a distância. Eu posso assistir a aula em casa, de noite, no final de semana. Eu posso assistir presencialmente na escola, mas aí eu tenho tempo de revisar a aula com as aulas digitais. Eu tenho uma forma de pesquisar. Eu posso pesquisar o conteúdo que a professora passou na sala de aula, como também eu posso me antecipar à aula dela e pesquisar já o que ela vai dar para tirar uma ondinha, né? Porque eu não sou besta, eu quero ficar de boa na turma toda, né? Então, essa é a linguagem que a gente está falando, dessa linguagem digital, desse uso e como a gente deve usar essas tecnologias para transformar, inclusive, o ensino e a aprendizagem. E aí, gente, falando em cultura digital, em tecnologia digital, rapaz, vocês já perceberam que o e-mail da gente, que a gente tem um e-mail, né? Então, o e-mail é quase uma identidade da gente, pô. Se você tem seu e-mail, você acessa ele, com certeza você vai ter acesso a diversas plataformas e aplicativos. Se você é daqueles que não esquece o seu e-mail, esquece a senha, perde tempo procurando e refazendo e-mail, você está fora dessa onda, meu irmão. Porque o e-mail agora faz parte da nossa vida, então a gente tem que acessar os aplicativos, as plataformas, buscar conhecimento, trocar as ideias. E aí, como é que eu posso pensar nas coisas como estão acontecendo agora? Telefone, tablet, Chromebook, computador, Wi-Fi. Agora a gente pode se falar com a pessoa, conversar com a pessoa de longe. Rapaz, na minha época, deixa eu contar uma coisa, agora não pode rir não, viu? Na minha época eu ligava de orelhão, mas não é porque a gente tem orelha grande não, tá? Minha orelha também não é tão grande assim. Mas o orelhão era o seguinte, tinha umas cabines azuis no centro da cidade, nas vias públicas mais movimentadas, e tinha um telefone público lá, pode acreditar. A gente comprava umas fichinhas de metal, fazia fila e ficava ligando, coisa de louco, meu irmão. E aí, se o cara falasse muito alto lá, eu ainda dava conselho para ele, entendeu? Meu irmão, vai devagar aí com a gata, tá marcando os rolês e tal. E aquilo virava quase que uma reunião no Meet, tá? Mas era na minha época, quando eu era criança, no início da adolescência. Hoje em dia, a gente fala com a tal do Wi-Fi. A gente não gasta nem dinheiro, porque na minha época, ligar para São Paulo custava uma grana braba. Hoje em dia você liga para onde você quiser usando o WhatsApp, você tem no Wi-Fi, você liga, você grava vídeo, marca conversa com o povo. Então assim, a gente tem que pensar a tecnologia pelas potencialidades. Então veja que mudança de uns 20 a 30 anos para cá.
na época do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, pode perguntar se eles nunca foram para um orelhão. Meu irmão, se fosse na época do Covid, a gente estava lascado, isso porque ninguém nem sequer limpava aquela porcaria. Então a gente ia, pegava o telefone, conversava, depois ia, pegava outro, e assim eles formavam uma fila e todo mundo ia conversando, e todo mundo formava fila, viu? Era o maior respeito na minha época. Hoje em dia a gente tem um telefone e a gente fica ligando da sala de aula, isso não rola, né? Então a gente tem que respeitar o professor. Então assim, pensar que a gente pode se transportar para o outro lado do mundo, através de uma ligação, de um vídeo para a Austrália, para o Japão, para os Estados Unidos, conhecer pessoas, fazer novas redes de conhecimento através da internet e das mídias sociais que estão rolando aí. Gente, tudo isso é cultura digital. E aí, gente, depois disso tudo que a gente conversou um pouquinho sobre cultura digital, onde é que você percebe a cultura digital nos seus espaços? Então, o desafio agora é a gente pensar como é que a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor e essa cultura digital para a gente transformar os nossos espaços. Você pode produzir um vídeo, você pode produzir um stories, você pode pensar soluções que podem aproximar pessoas, pode ajudar pessoas com essa comunicação, essa otimização das tecnologias nos nossos meios. Então, te desafio a pensar novas soluções, tá, gente? Então, por hoje, cultura digital não é só isso não, viu? Me segue aí, segue o pessoal, que a gente vai ter as disciplinas e vocês vão estar junto com a gente discutindo cultura digital, tecnologia e inovação. Então, não perde os próximos encontros que vão ser massa, viu? Tchau! E aí, Tiago, gostasse? Ó, super legal, né? Ou seja, a contribuição aí da professora Márcia falando muito dessa coisa da cultura digital, e mostrando, né, Carla, assim, que dentro da cultura digital, o quanto de coisa assim que a gente pode trazer na discussão para essa nossa disciplina. Exatamente. Né? E você, né, percebeu que na fala de Márcia, ela diz claramente que você pode ser o que quiser, fazer o que quiser dentro dessa cultura digital. Então, a gente vai se apropriar ainda mais do que a gente pode fazer dentro dessa cultura. Mas não para por aí. A gente tem outro convidado, não é? Exatamente. Né? Então, tanta coisa que a gente viu até então, né? Começou com o professor Pavão, falando lá de tecnologia, né? Dando toda aquela aula que o professor Pavão nos Fazendo trouxe. ciência. Ciência, né? A professora Márcia Nogueira agora falando muito da questão da cultura digital, né? E a gente percebe, Carla, que tanto as tecnologias digitais, né? A cultura digital, isso tudo tem uma coisa muito de aplicação, né? Ou seja, de botar a coisa para funcionar, né? E agora a gente vai entrar em contato, né, com esse pessoal que nos deu também uma aula, né? A gente conversou com o Felipe, que é uma das pessoas que está lá por trás daquele aplicativo que muita gente já conhece aqui. Conecta Recife? Exatamente, né? Então o Felipe bateu um papo com a gente, falando do Conecta Recife e como todos os nossos convidados na aula de hoje. Então, propor um desafio, o desafio de Felipe é massa, viu? É realmente um desafio. Eu aposto que você vai se envolver nele. Dá uma olhadinha aí. Vai lá, Felipe. Olá, pessoal. Eu sou Felipe Cadena, secretário executivo de Transformação Digital da Prefeitura do Recife. Prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje eu queria falar com vocês sobre a cultura da inovação e a importância da inovação, né? É muito importante a gente pensar na inovação como uma forma da gente ficar livre para se arriscar, para a gente testar, para a gente treinar. Por que eu digo isso? Hoje a gente vive numa sociedade que ela é muito voltada para penalizar as pessoas que se arriscam. Se a gente passar muito tempo fazendo sempre a mesma coisa, muitas vezes a gente não é penalizado. A gente simplesmente vive uma vida comum. E a gente está num momento que é muito importante a gente testar coisas novas, a gente se arriscar. A gente vive num momento do mundo muito globalizado, muito rápido. E eu vou dar alguns exemplos disso, tá? Então eu queria fazer uma provocação para vocês hoje, tá? Quantos anos vocês têm? 12, 14 anos? Tá. Então há 14 anos, mais ou menos, a Blockbuster, que era uma empresa que locava filme, fita, tá? Não sei se vocês conhecem, ela era muito famosa, era a maior do mundo e ela começou a passar por um problema muito grande, que ela parou de inovar, ela parou de se arriscar. E ela foi ultrapassada por quem? Por uma empresa muito pequena chamada Netflix. Na época ninguém conhecia Netflix, era uma empresa que ela pegava um DVD, colocava o DVD numa cartinha e mandava essa cartinha para os assinantes, né? Para seus futuros assinantes.
E aí isso era muito melhor do que o sistema da Blockbuster, que era uma fita cassete, as pessoas iam lá na locadora, pegavam a fita cassete, iam para casa, passavam 1, 2 dias, quando era lançamento era só um dia, 2, 3 dias, e devolviam a fita cassete. Se elas não rebobinassem a fita cassete, elas tinham que pagar uma multa por conta disso. E como é que a Netflix fez? Ela entrou, pegou um DVD, mandou por assinatura, mandou por correio para as pessoas, e aí as pessoas recebiam o DVD, viam o DVD e devolviam. E aí muita gente começou a fazer muito sucesso isso, muitas pessoas pegando o DVD que era mais fininho, uma tecnologia diferente, inovadora, e aí eles validaram esse modelo, chama de MVP. MVP é uma sigla em inglês que fala que é o produto mínimo viável. Então o produto mínimo viável da Netflix, que era essa assinatura de aluguel de DVD, ele começou a ser validado, e aí a Netflix explodiu em 2 anos. A Blockbuster saiu de 2008 para 2010, ela saiu de um lucro de 5 bilhões de dólares para zero. A Blockbuster tinha falido com a startup, né, com uma empresa nova criada para alocação de DVD. Então por que eu estou contando isso, pessoal? Porque a Netflix conseguiu inovar. Ela passa de um mundo físico, né, que era 100% físico, com Blockbuster, com a fita, com a cultura que já existia na época, e ela rompe completamente essa cultura quando ela começa a mandar o DVD pelo correio, e depois ela inova ainda mais e ela quebra inclusive os próprios paradigmas dela, ela vira uma rival dela quando ela traz isso para o digital, quando ela traz isso para um serviço de streaming, né? Então isso é uma inovação muito grande e o mercado não estava preparado para isso, né? Então por isso que muitas empresas de locação de fita quebraram na época e foi muito rápido, foi uma curva em S, né? Que ela começa devagar e de repente ela rompe, ela tem um momento de ruptura, de disrupção. Pessoal, eu queria agora lançar um desafio para vocês, viu? A gente lançou recentemente o Conecta Recife, que é um site que ele é a porta de entrada da população com a Prefeitura do Recife. Lá tem mais de 500 serviços que a gente presta. Todos os serviços da Prefeitura vão estar nesse canal. Então o Conecta ele ficou muito famoso com a vacinação e hoje ele já abarca todos os serviços que a Prefeitura tem para a cidade. A estratégia do Conecta ela é extremamente descentralizada, então cada secretaria cadastra seus serviços, a gente tem 558 mais ou menos. Hoje, agora no Conecta, qualquer pessoa pode conhecer os serviços. Eu conheci muito serviço novo através do Conecta. A gente tem serviço que é de assistência a corredor de rua, que eu não sabia que a gente tinha, castração de animais, jogos do idoso. Então tem muito serviço legal que você vai descobrindo através do Conecta. Conecta, de fato, hoje é uma ferramenta que ela aproxima a população da prefeitura. Ela tem serviços como pedir para tapar buraco, todos os serviços do 156, que é de zeladoria, né, que a gente vê lâmpada queimada. Então, a gente pode pedir para trocar a lâmpada queimada, pedir para tapar um buraco, pedir para corrigir, para consertar uma escadaria, um corrimão. Então, toda essa parte de zeladoria da cidade está lá dentro. Toda a parte de consultas para animais, castração de animais, idosos, jogos de idosos, de esportes, o que mais a gente tem lá dentro? Toda a parte de finanças, pagar IPTU. Como é que é a tecnologia do Conecta, né? A gente fez tudo com acesso em até 3 cliques. Por que a gente pensou nisso? Porque o Conecta ele vai futuramente ter 2.000, 3.000, 4.000 serviços, não sei quantos. Então tem que ser uma forma simples de achar cada serviço. E como é que a gente faz hoje? A gente tem primeiro um buscador inteligente, que você pode digitar em poucas palavras o que você quer e a gente já acha rapidamente, inclusive com sinônimos, né? Se eu colocar, por exemplo, remoção de lixo ou de entulho, né? Ele entende entulho, lixo, tralha, tudo como sinônimo e a gente consegue achar o serviço lá perfeitamente. Então tem primeiro um buscador inteligente para achar rápido um serviço. A gente tem os serviços em destaque, então seja porque são serviços sazonais, está na época de pagar o IPTU, está na época de um novo programa que eu lancei, eita, o Educa Recife entrou agora, saiu do forno quentinho, né? Então a gente coloca ele como destaque no Conecta Recife. E a gente tem a navegação normal do Conecta, que é chegar em todos os serviços em até 3 cliques. A gente clica no primeiro, num tema, hoje a gente tem 17 temas aqui na Prefeitura do Recife, é tudo voltado para o cidadão, a gente pratica de fato o cidadão-centrismo, a gente esquece todas as secretarias aqui dentro. Então ninguém precisa saber de qual secretaria um serviço é, a gente só precisa saber do tema, né? É do tema de meio ambiente, não necessariamente da secretaria de meio ambiente, é do tema de educação, de saúde.
Então, clicando no tema, a gente vê os grupos de serviços, né? Clica no grupo, já chega no serviço. E aí a gente pode ler sobre o serviço, ver informações, descrição, passo a passo do serviço, como acessar o serviço e até o link do serviço se ele for digital. E fora isso, o Conecta Recife, a gente traz também uma navegação pelo mapa da cidade. A gente consegue ver todos os pontos, equipamentos públicos da cidade. A gente tem todos os eventos da cidade do Recife também centralizados em um único local. Então imagina, eu não preciso mais entrar no Instagram de um teatro, eu não preciso entrar mais no site da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Turismo. Eu tenho todos os eventos públicos reunidos no mesmo lugar, todos os equipamentos públicos. Então o Conecta ele consegue condensar tudo que a Prefeitura do Recife oferece para a população em um único lugar. E o que a gente lançou também agora recentemente? O WhatsApp. Com o WhatsApp, que é um aplicativo que está em 99% de todos os celulares do Brasil, a gente consegue dar muito mais acessibilidade aos serviços que a Prefeitura presta para a população. A gente tem o EITA Recife, Quadrão de Inovação e Transformação Aberta do Recife. Como é que funciona? A gente lança os desafios para a comunidade e problemas que a gente tem aqui na Prefeitura do Recife. Então, por exemplo, como é que eu consigo reduzir a fila de atendimento do SUS? Como é que eu consigo melhorar os encaminhamentos dos médicos? Como é que eu consigo reduzir os lixos da rua? Como é que eu consigo reduzir a fome da Prefeitura do Recife? Isso é uma forma da população também conseguir interagir, a gente criar um ecossistema de inovação na cidade. Como é que funciona na prática? Empresas, startups, pessoas físicas, elas dizem como elas solucionariam cada pergunta dessa, né? Então, por exemplo, como é que eu vou solucionar o problema das filas serem muito grandes no sistema de saúde? Então, hoje, para vocês terem ideia, cerca de 60% das pessoas faltam um exame que seja regulado ou uma consulta médica. Isso é muito, né? Muito mesmo. Então, a gente vê filas gigantescas e muita gente faltando. Então, a gente vê filas gigantescas e muita gente faltando. Como é que a gente consegue pensar numa forma de solucionar isso? Então, a gente já tem uma empresa que ganhou esse desafio, que é a Beyond. Qual foi a solução que eles trouxeram? Eles trouxeram um algoritmo de predição. Então, ele consegue imaginar quando uma pessoa ela agenda um serviço de saúde para um exame ou para uma consulta, ela consegue imaginar, eita, se o tempo estiver chuvoso, ou essa pessoa tem tantos anos, essa pessoa tem filho, ela começa a tentar entender o contexto e imaginar qual a probabilidade de cada pessoa faltar. E aí a gente começa a trabalhar com overbooking, ou seja, eu começo a trabalhar com mais vagas do que de fato eu tenho. Se eu tenho 100 vagas por dia, eu posso colocar 120, 130 pessoas de acordo com as pessoas que se inscreveram para esse dia. Então isso é uma solução extremamente inovadora que a gente consegue fazer através da inovação aberta e provavelmente a gente não conseguiria internamente na prefeitura. Então inovação é isso, pessoal. E cabe a gente agora trazer essa inovação para dentro da escola. Então, provoquem seus colegas, provoquem seus professores. A gente tem que montar um ambiente aqui na escola que seja propício para isso, para a gente errar, para a gente testar, para a gente criar coisas novas, porque a escola é o momento disso, né? Na escola ninguém vai ser penalizado por errar, né? Então, o momento que a gente tem de errar é agora. Mais tarde, às vezes, é um pouco mais difícil, vocês são muito novos, é a hora de se arriscar mesmo. A gente tem que imaginar a escola como um grande laboratório. Então, vamos usar a escola e vamos provocar nossos professores para termos momentos de poder errar e inovar. Pessoal, então é isso. Até a próxima. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Espero que vocês aprendam muito nessa jornada e sempre usem a inovação para elevar vocês para um nível maior. Que massa, Tiago! Agora sim, eu tô começando a entender esse caminho que a gente está percorrendo para falar de tecnologia, cultura digital, inovação, cultura de inovação, porque, como o Felipe disse pra gente, né, quem pensava, Netflix começou bem pequenininha, foi lá, inovou e agora
cresceu bastante, ou seja, sem medo de errar. Você não pode ter esse medo de errar, porque a inovação só acontece quando a gente vai lá e se arrisca. Mas... E a questão do desafio, né? Ou seja, esse desafio aí é um dos que eu mais estou curioso, assim, para ver os resultados, O que é que né? falta no Conecta Recife? Será Não que é? falta alguma coisa? Exatamente. Vamos analisar, Eu estou vamos cheio de pesquisar. sugestões aqui, disse a Felipe lá, algumas sugestões, mas a gente quer ouvir de vocês aí. Discutam aí nas aulas, com seus colegas, né, com os professores, o que é que está faltando no Conecta Recife que tu queria que tivesse a tua cara, né? Ou seja, uma coisa mais jovem que tivesse lá. E a outra primeira parte do desafio, né? Ou seja, espalha aí esse Conecta Recife por tua comunidade e tenta ver quais são os serviços que tem lá no Conecta Recife que pode auxiliar aí o teu vizinho, a tua vizinha, o teu tio, a tua tia, né? Ou seja, como o Felipe falou, é um poste que está sem a luz, é um buraco na rua, é alguém que precisa de alguma consulta, né? Castração de animais, né? Exatamente. Tem muitas coisas, é só explorar realmente e tentar inovar cada vez mais. Tiago, eu acho que o nosso estudante que está aí nos assistindo, está pensando aí, poxa, quanta informação. É muita informação, não é, Tiago? Mas... Exatamente, né? Então, agora chegando nessa parte final da aula agora, é como aquele momento que a professora diz, revisão, né? Mas no caso agora, né, resumo, só que no caso agora a gente vai trazer os conceitos que a gente discutiu aqui nessa aula, né? E trazer de forma bem objetiva para que você pegue esses conceitos aí e saiba que cada um desses conceitos vão voltar em aulas seguintes, né? E o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aí é de tecnologia, né? Então a gente preparou um material bem rapidinho para você compreender aí o que é que a gente está trazendo nas nossas aulas, o conceito de tecnologia. Né? Vai lá, o que é tecnologia? O que é tecnologia? A palavra tecnologia tem origem no grego técne, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo, ou seja, tecnologia, estudo ou conhecimento da técnica. A descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, o livro, são exemplos de tecnologia. Agora sim, né? A gente entendeu tecnologia, Tiago, vem de técnica, arte, tem todo um conceito aí envolvido nessa tecnologia que a gente tanto fala. Mas olha, digital, a gente fala tanto, digital, vamos digitar, o que é isso, hein, Tiago? Exatamente, né? Ou seja, a gente usa a palavra digital de uma forma tão meio que natural, né? Mas já parou para pensar o que significa digital? Quando a gente usa a palavra digital, tenta explicar aí com poucas palavras, né? Foi o desafio da gente, com poucas palavras, bem rapidinho, te explicar o que significa digital. Dá uma olhadinha aí. E o que é digital? A palavra digital, ela tem origem no latim digitalis, que significa ou que se refere aos dedos da mão. Mas o que é que os dedos da mão têm a ver com o digital que a gente conhece, do computador, do celular? Vamos lá. A palavra computador vem de computar, contar. Podemos até dizer que a única coisa que um computador sabe fazer de fato é contar. E ele conta apenas duas coisas, o 0 e o 1. Em outras palavras, o computador conta apenas dois dígitos, o 0 e o 1. Dessa forma, podemos dizer que digital é quando transformamos algo em zeros e uns para que o computador entenda. Pronto, e agora? Viu o que é digital, né? Ou seja, o termo digital, dedos da mão, né? E eu até proponho um outro desafio, vamos dizer assim. O que é que tem a ver o termo digital, dedos da mão e o símbolo de ligar e desligar aí que tem no controle remoto, que tem aí no celular? Então, deixa eu até pegar, né? Vê aí, o que é que isso tem a ver? O que é que esse símbolo de ligar e desligar tem a ver com o digital que a gente trouxe para vocês aí? E tem um outro conceito que a gente trouxe, né? Que foi até a professora Márcia Nogueira que trabalhou ali, discutiu com vocês, né? Trouxe aqui para a nossa aula. E a professora Carla também preparou aí um pequeno resumo do que é cultura digital. Exatamente. Então, confere, é bem curtinho e com poucas palavras a gente vai te dizer o que é cultura digital. Vai lá. Você deve estar se perguntando o que é cultura digital.
Cultura digital é a habilidade de qualquer pessoa de produzir, mesclar qualquer produto que seja feito em uma linguagem digital. É um conceito que descreve como a tecnologia e a internet estão moldando a maneira como nos comportamos, pensamos, nos comunicamos e interagimos na sociedade. Você faz parte dessa cultura digital. Então vocês perceberam, não é? Não tem como fugir dessa cultura digital. A gente estamos imersos nessa cultura digital. E essa cultura vai moldando aí a nossa comunicação, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações. Mas, Tiago, tem outro conceito bem importante para seguirmos, não é? Exatamente, né? Então, como vocês perceberam que a gente tratou muito da questão da tecnologia, da cultura digital, e a gente viu que esses dois campos aí, eles meio que se juntam para uma ação que é a inovação, né? Então, a professora Carla também preparou aí um pequeno resumo nesse vídeo aí falando da cultura de inovação. Dá uma olhadinha aí. O que é cultura de inovação? Cultura de inovação são hábitos e padrões desenvolvidos por uma empresa para a promoção da criatividade, geração de ideias e disseminação de conhecimento, com o objetivo de desenvolver novas metodologias, novos serviços, produtos, negócios. Então, cultura de inovação é, antes de tudo, criatividade. Ah, Tiago, agora tá bem claro e tá do que é tecnologia, o que é digital, o que é cultura digital, cultura de inovação, ficou bem claro. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Isso é só o começo, porque a nossa disciplina tem muito mais para a gente descobrir, não é, Tiago? Exatamente, né? Então, esses conceitos que a gente discutiu na aula de hoje com os nossos convidados, né? Tecnologia digital, cultura de inovação, vão ser, assim, no caso, a base do que a gente vai desenvolver nas próximas aulas, né? E Olha nas próximas aulas, foi só o comecinho. E nas próximas aulas, Carla, a gente vai trazer novos elementos de acordo com esses temas que a gente está trabalhando, mas essa discussão que a gente vai estar trazendo aqui, a gente vai tentar trazer também a questão de, quando a gente tiver com dúvida, o que é que a gente vai fazer, Carla? Ah, quando tiver com dúvida, é só dar uma googlada. Você conhece isso? Conhece? É só falar, ok, Google, e aí ele vai te responder. Já está me respondendo aqui, Tiago. O que é que a gente vai ver nas próximas aulas? Exatamente. Então, diz aí, Carla, o que é que a gente vai trabalhar com o pessoal aí nas próximas aulas? A gente vai ver o conhecimento científico, o pensamento científico, aplicar esse pensamento nas coisas do cotidiano, vai ver como é que funciona o computador, porque eu uso, você usa, mas você entende de fato como é que funciona, o que é computador? Né? Exatamente, né? E assim, é importante a gente saber como é que funciona o computador, como é que funciona a internet, porque isso é um conceito que aí vai ser onde a professora Carla vai trazer muitos elementos, né? Que é a questão do letramento digital, onde a gente vai discutir um pouco aqui a questão de você não só ser um usuário de tecnologias digitais, né, da cultura digital, mas saber qual é o seu papel dentro dessa cultura digital. Pois é, exatamente, e muito mais. Agora, me diz uma coisa, a nossa aula foi uma viagem pelo futuro. Como será que é o futuro, Tiago? Carla, tem dois amigos nossos que estão lá no futuro e a gente vai conversar com eles agora. E aí, Tiago e Carla, beleza? A gente está aqui direto do futuro. E como vocês disseram, o futuro é massa, não é, Yolanda? Oxe, muitas inovações. Muito melhor do que a gente imaginava. Oi, amiga! Oi, amigo! Espero vocês já aqui, porque esse futuro tá muito... Massa, tá muito massa mesmo. E tudo que está sendo construído está acontecendo aqui. Acontecendo agora também, viu? Ah, Tiago, então a gente precisa continuar fazendo isso, né? Exatamente. E eu assim, quero ir pra lá. Armando e Yolanda, a gente vai trazer vários elementos aqui, a gente vai trazer várias discussões aqui, e essas discussões vão servir para a gente trazer para essa gurizada aí muita reflexão sobre tecnologia, cultura e inovação, beleza? Porque o futuro é aqui, o futuro é agora também. Tchau. Vamos agora? Vamos embora? Vamos lá?